Estamos começando mais um super vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje com uma conexão importante com o bairro Arraial do Ouro. Vocês irão conhecer a escritora gasparense Josiane Werner. Josiane, muito obrigado pela tua presença aqui no Valor Entrevista. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade. Olha só, nós vamos falar de um livro que inclusive eu já ganhei o meu exemplar, que é o Morceguinho Ruivo de Olhos Azuis em A Magia do Natal. Ju, para quem está assistindo a gente, eu vou pedir a permissão para te chamar de Ju. Quem é a escritora Josiane? A escritora Josiane é uma sonhadora. Eu sempre tive sonhos, mas eu sempre achava que eu não era capaz de realizar os meus sonhos. Mas eu acreditei em mim. Então hoje eu tenho essa obra que eu quero levar para muitos lugares, que esse amor que a gente tem pelo João Pedro voe muito alto. Exatamente. O João Pedro é o filho da Josiane e ele nos deixou, tem 3 anos, é isso? Vai fazer dia 13. Dia 13 vai de fazer junho. 3 anos e ela resolveu, em homenagem à memória dele, escrever esta literatura. E a gente vai conhecer a história dele a partir de agora. Você é casada há quanto tempo? Vai fazer 30 anos agora em outubro. Aí era ele e tem uma menina. Eu tive uma gravidez também, um aborto, né, que entre meio, né, do João Pedro e da Joana. Também tive um aborto espontâneo. Tá. Mas nasceram o João e a Joana. Nasceram o João e a Joana. Quando o João era criança, ele já tinha aptidão para trabalhar com a botânica, com o trabalho que ele se formou, que era Biologia. biologia. Sim, o João Pedro ele sempre foi um menino muito criativo. E ele tinha muita paciência também. E muita conexão com a natureza, como a gente teve essa oportunidade de criar nossos filhos no interior. Então eles tinham, assim, liberdade de ir no mato, né? Brincar de bicicleta ao redor de casa. Tivemos muitos animais, então eles estavam assim num lugar maravilhoso para criar filhos, vamos dizer assim, né? Mas sempre com muito amor, muito cuidado, sempre com aquela alegria de tê-los perto. O Arraial do Ouro é um bairro que eu acredito que para quem é gasparense é muito conectado com a natureza, né? Me fala como é que é morar ali. Olha, eu nasci aqui, então eu não sei morar em outro lugar, né? Então lá é montanhas, né? Na época se chamava localidade Morro Grande. E aí, por isso que também eu falo no livro, né? Também que a gente levou nossos filhos, na época, na Sociedade 9 de Agosto, que tinha teatros, né? E na época se faziam comemorações de Natal. E eu coloquei também, né, ali Morro Grande, porque é um lugar incrível de se viver, calmo, tranquilo, né, com pessoas do bem. E a gente fica muito feliz de ter essa oportunidade de estar lá morando ainda. Com certeza. Pessoal, a gente está conversando com a Josiane Werner, aqui da cidade de Gaspar, ela é escritora, moradora do bairro Arraial do Ouro. E agora eu quero conhecer essa literatura. O motivo da escrita deste livro é o teu filho. Sim. Deixar ele vivo. Eu sempre tive essa vontade de falar com as pessoas que o meu filho morreu na matéria. Então, espiritualmente, ele está vivo, mas ele deixou um legado. E eu precisava contar, eu precisava falar de quem era o João,
né? Daí, desde a infância, né, até adulto. Eu já estou fazendo o segundo livro, né? Sim. Mas vamos conversar sobre esse. Então, a minha ideia é sempre deixar ele vivo, mostrando para as pessoas a infância dele, a infância maravilhosa que ele teve e que as crianças também podem ter. Claro. Com a simplicidade de uma caixa de papelão inventar muitas coisas. Né? Ele sempre lidou muito com a parte reciclada, né? Então, ele inventava muitas coisas. Ele fazia acontecer. Entendi. E Mão ele na era, massa. mão na massa. Ele era presente nas coisas que ele fazia. Ele tinha muito amor aos bichinhos, às criatividades dele. Então, E por que o nome Morceguinho Ruivo? porque o João Pedro, na verdade, ele cresceu, estudou e se formou em biologia. E o objeto de pesquisa dele foi morcegos. Entendi. Então, ali eu quis também botar ele como personagem de morcego para mostrar para as crianças também que o morcego ele é muito importante na natureza. Claro. Como ele mostrava para mim, né? Ele vinha das capturas e mostrava os morcegos e eu comecei a ficar apaixonada por eles também, né? Sim. Então, tinha morcegos ruivos, né? Olha Só só. não de olhos azuis, né? Mas tinha ruivos. Bacana. Eu quero, claro que a gente vai extrair tudo a respeito, não apenas do livro, mas também do período de luto, porque o nosso vídeo, pessoal, é um vídeo didático. É para fazer com que você, que também passa por esse período de luto, por essa dificuldade, para você entender que também faz parte de um aprendizado de fé. Como foi a rede de suporte que você teve logo que você perdeu o seu filho? A base familiar, o meu núcleo, eu tenho uma lembrança muito forte quando despedimos do corpo do João, de meu marido Pedro, minha filha Joana, o namorado dela Tiago, a namorada dele Betina, e a gente se abraçar, né, naquele momento, e o Pedro falar, agora é nós. Então essa foi uma força muito grande. E a fé, para mim, sempre foi ação. Eu falava que eu não queria ficar no vale das lágrimas. Chorar é bom, a gente precisa, né, colocar isso, mas eu não queria ficar no vale das lágrimas. Então aí a gente começou a buscar espiritualidade, a se abrir aos novos conhecimentos, Claro. cada vez mais próximos da natureza, muita trilha, né? Eu e o Pedro, a gente subia muitos morros, porque eu olhava para aquele morro e eu falava para mim mesmo, se eu consigo subir lá em cima, eu consigo mais uma semana sobreviver ao luto. Só que sempre foi um luto do amor. Sim. Eu coloquei assim, é um luto do amor, porque meu filho não era dor, meu filho é amor. Ju, é uma escolha isso. Você está me dizendo então que você escolheu fazer um luto do amor. Sim. E como é importante essa escolha? Porque isso trabalha nossa convivência com as pessoas mais leves. Eu não quero deixar tão pesado o luto. Já é algo assim muito difícil. Aprender a se despedir de um ente querido. Vivenciar que a gente não vai mais tê-los junto com a gente da mesma forma. Mas eu pensei assim, eu preciso buscar uma forma de mostrar ao João. Sim. Então, nesse estudo da vida que é a biologia, também me ensinou bastante. Claro. Ele também me ensinou, tanto ele quanto a Joana, os dois. E eu pensei assim, não, eu preciso buscar. E aí, o que aconteceu? Mais ou menos uns 3, 4 meses após, eu comecei a abrir álbuns de fotografia. E abrir álbuns de fotografia é algo difícil. Que a gente começa a rever os momentos que a gente teve com eles. E eu fui e sou aquela mãe que fotografa, né, todas as brincadeiras, as criatividades deles. E eu olhando aquilo tudo, conversando em família, e eu pensei assim, nossa, tantas fotos, tanta história, tantos momentos que daria até um livro. Aí eu joguei para o universo. E o universo foi incrível comigo, que eu falo que a minha fé em ação começou a mostrar caminhos e pessoas que vieram me ajudar, porque eu não tinha experiência nenhuma de fazer um livro, eu não sabia como é que era.
E eu tive a base familiar, amigos, sobrinhos, que através de caminhadas, através de camisetas, sempre deixando assim, né, aquela coisa assim, mostrando quem era o João. O João era isso, o João era amor. Então, a gente tinha que trabalhar junto. E as caminhadas, acho que foi uma coisa que me ajudou bastante. Foi um escape. Um escape, exatamente. E qual foi o papel do Pedro nesse suporte todo? O Pedro é o meu companheiro de muitos e muitos momentos. Ninguém conhece os nossos bastidores. Sim. Então, o Pedro, a Joana, né? A gente que vive na nossa casa, a gente sabe como é difícil. Tem horas que a gente sorri, mas tem horas que a gente desaba também. Normal. São momentos e momentos, né? E para ele, qual é o suporte que você dá para o Pedro? O suporte de sempre buscar conhecimento. Buscar terapias, buscar livros, né? Então, eu sempre gostei muito de ler. Então, eu acho que isso ajudou bastante também. E coragem de, às vezes, dizer um não. Né? De mudar o nosso convívio familiar, né? Nossos amigos. A gente começou a perceber que tinha coisas que a gente não se encaixava mais. E isso foi normal, né? Então, vivemos muito bem com as nossas famílias, mas tem coisas assim que os nossos caminhos mostraram outras coisas. Sim. E o conhecimento é libertador. Ju, deixa eu te fazer uma pergunta com relação, você citou aí as terapias. Elas fazem muito sentido, elas são importantes. Muito. Por que eu te pergunto isso? Para quem está assistindo a gente agora, às vezes tem essa resistência, né, de procurar um trabalho psicológico, de procurar um especialista, uma pessoa que possa realmente contribuir, uma pessoa que estudou para ajudar. As terapias moldaram vocês, moldaram a família de vocês. A gente estava conversando, pessoal, foram constelações familiares, foram psicólogos, enfim. Essa estrutura também ajuda. A diminuir essa dor. Sim. Eu acredito e sou prova disso que quando eu comecei a fazer as terapias, eu já fazia antes, né, do luto, mas eu vi que eu comecei o meu autoconhecimento. A Betina, que era a namorada do João Pedro, ela falou assim um dia para mim: Ju, antes de tu ser mãe, tu és a Jussiane. E isso a psicóloga também me ajudou. Porque nos momentos mais tristes que eu estava lá na psicóloga, conversando com ela, e ela disse assim: Ju, eu te conheço, tu és uma pessoa alegre, onde é que está a tua alegria? Tu precisa sair. E eu, naquele dia, com o meu coração super rasgado, chorando muito, e aí eu falei para ela assim: nossa, eu gosto de dançar. Aí ela disse assim: então procura alguém que te ensine a dançar. Então foi uma outra forma que eu levei o meu luto. E eu deixei o João Pedro também presente na minha vida, porque eu tenho toda uma história, mas a professora que conduziu as minhas aulas era a professora da Joana também, Vitória Anacleto Cardoso, na época, e nós tínhamos já uma amizade. E aí eu perguntei para ela se teria possibilidade de me dar aula. E eu comecei com músicas que eu e o João Pedro ouvia, ou que o João também ouvia mais, que era o rock. Sim. Então, aí eu estava com ele, Claro. né? E eu também estava envolvendo algo que eu sempre gostei, foi dançar. Então, movimentar o corpo, fazer algo, né? Pode ser. Aí as caminhadas, a dança, são tudo coisas que deram base também para eu hoje estar assim. Sim. Né? Mas podendo falar dessa maneira, né? Exato. Levando um pouco mais leve. Fortalecida. Fortalecido, exatamente. Eu quero trocar agora num nome especial para a família também, que é o nome da Joana, a tua filha. Qual foi o papel dela após a perda do João? Muito importante. Ela me deu base nos momentos mais difíceis. E ela dizia assim: mãe, eu estou aqui. Né? Ela sempre está no meu lado. Até me emociona um pouco, mas
eu tive a graça de ter filhos maravilhosos. Então, eu só tenho que agradecer. E a Joana, ela é uma menina incrível. É uma menina também muito criativa. Uma menina com poder, assim, de fazer algo diferente também para a nossa sociedade. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente está conversando com a Jussiane Werner. Ela é escritora, moradora do bairro Arraial do Ouro, aqui na nossa querida cidade de Gaspar. Ela vem vencendo a cada dia que passa a perda do João, o luto, e ela acaba se tornando, para muitos que estão nos assistindo aqui no Valor Entrevista, uma ponte, um acalanto para que você também passe e vença essa questão do luto. Então, se você está precisando de apoio, a Ju sabe o que fazer, sabe quais são os caminhos, procura ela. Tem o livro também, onde ela dedica aqui o tempo dela à memória do João, então vale muito a pena conhecer. E ela já deu algumas informações que eu acho assim importantíssimas. Uma delas, a terapia. A busca por ajuda profissional. Ju, a gente vai para o nosso segundo bloco. Vamos tomar café, tomar um pouco d'água, dar uma respirada. Porque no segundo bloco eu quero abrir te perguntando o seguinte: o que você recorda do João que te faz sorrir? Tá bom? Tá bom. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos aqui no Valor Entrevista recebendo a Jussiane Werner, aqui da cidade de Gaspar, escritora. O Pedro também está aqui acompanhando o nosso papo. Não saia daí, já voltamos. Estamos de volta depois do nosso intervalo comercial. Mandar um abraço aos nossos patrocinadores. Muito obrigado por você fazer parte e acreditar aqui no nosso trabalho com o Valor Entrevista. Nós estamos gravando com a Jussiane Werner. Ela é escritora, moradora do bairro Arraial do Ouro. Ela tem este livro, esta literatura, que é uma homenagem ao filho dela, o João, que partiu em 2022. Mas ele continua vivo na memória de toda a família, dos amigos e de todos que o conheceram. Agora eu quero abordar, a gente vai falar também depois do livro da Elke. Essa semana aqui no Valor Entrevista está sendo uma semana bem especial, né? São duas escritoras. A Elke esteve com a gente também essa semana, agora vem a Ju. O que tu recorda do teu filho lá na infância que te deixa feliz, que te traz alegria? O amor. Ele era um ser assim que quando ele me olhava, ele transbordava amor para mim. Por isso que eu senti tanta falta, porque o olhar dele era muito importante. Ele vinha da escola e nós moramos tem um morro e tinha bastante mato. Aí ele pegava aquelas florzinhas do mato, vinha tudo murchinhas assim, sabe? Mas ela entregava para mim. Então assim, o amor do João, eu acho que me faz, hoje eu sorri, sabe? Porque eu acho que o amor, ele é eterno. O amor, ele vive. Tem uma frase do Frei Pedro que eu gosto muito, que ninguém morre quando vive no coração de alguém. Exatamente. Então, o João Pedro está muito vivo. Então, Exatamente. o amor, para mim, eu lembro dele, eu já vejo o amor, eu já vejo um ser assim, iluminado para mim. Ele era uma criança levada, ele subia em árvore, Ele gostava, mas ele era um menino mais calmo. Ele fazia as aventuras dele, né? Mas ele era um menino mais tranquilo, sempre gostou de estudar, sempre brincando muito com a Mana, né? A Maninha, os dois eram muito ligados com os primos. E ele não era assim de fazer artes assim que eu me preocupasse, não. Eles, nenhum dos dois, sempre foram crianças assim incríveis assim para educar eles. Entendi. Ele jogava futebol, ele tinha carrinhos, como é que era? Eu sempre coloquei na minha casa jogos de tabuleiro. Sim. Porque eu gostava de que... Cognição, claro. Olhar um no olhar do outro, né? Entender as perdas e ganhos.
Mas eles tinham a criatividade deles, andava de bicicleta, ele fazia carrinho de rolimã. Uhum. Tem muitas histórias desse carrinho de rolimã. Brincava com o Pedro sempre foi um pai muito presente, né? Sempre deu oportunidade na oficina, como o Pedro trabalhava com máquina de costura, e sempre deu oportunidade deles criar as coisas deles. Então, assim, eles sempre tiveram essa abertura. Então, saía muitas e muitas coisas. Então, ele era assim, um pedaço de madeira com prego, papelão, ele inventava qualquer brinquedo. Sempre com muita paciência de fazer as coisas muito bem feitas. Ele brincava de estradinha, era aquelas estradas tudo muito bem feitinha. Detalhista. Os cadernos dele sempre muito impecáveis. E quem influenciou ele para a biologia? Eu acho que eu e o Pedro, a gente sempre mostrou a importância da natureza. Isso fluiu nele normalmente. Entendi. Eu acho que saiu dele isso. Mas eu e o Pedro, a gente sempre mostrou a importância da água, das árvores, de estar respirando no ar puro, dos animais, respeitando. Então, acho que isso também ajudou ele, né, a buscar esse estudo da vida, né, que seria a biologia. Maravilha. Pessoal, a gente está conversando com a Jussiane Werner, ela é escritora, moradora do bairro Arraial do Ouro. Tem aqui, ó, o livro Morceguinho Ruivo de Olhos Azuis em A Magia do Natal, que é um livro em homenagem ao João, que é o filho dela, que está presente, nos deixou em 2022, mas está presente na memória e no coração de toda a família e dos amigos. Agora, eu quero te perguntar de um assunto que é muito importante para todo mundo que está nos assistindo aqui no Valor Entrevista. Há 3 anos atrás, você não tinha o apoio que hoje, com a obra da ELC, você está vendo surgir. Estamos praticamente na vanguarda disso. Esse apoio, esses grupos são importantes. São muito importantes. Eu senti falta de falar, né? Na época não tinha. Aí eu busquei meus recursos, né? Mas depois, um dia eu fui convidada, através de uma prima minha, para conhecer a ELC. E aí começou uma amizade, né? Que dura até hoje. E a gente tem, assim, um carinho uma pela outra. E esse grupo, ele é um grupo, assim, que eu me sinto muito bem, porque lá as pessoas, elas podem falar espontaneamente dos seus entes queridos, sem julgamento, podem chorar, podem rir, podem contar a sua história. Sim. E a Elke, ela é uma mulher assim que, através, né, da passagem também da Bárbara, da menina dela, resolveu fazer isso para as outras pessoas também. Eu achei incrível o trabalho dela, a coragem dela também. Claro. E até ele escrever esse livro, que foi muito importante, que eu já li, já li tudo. É uma leitura, né, forte, né, mas eu acho que a gente também tem que quebrar essa parte do luto, o tabu do luto, né, a gente tem que conversar sobre isso, deixar nossos entes queridos vivos, e lá a gente tem essa oportunidade. E eu ajudo já, e isso me ajuda mais do que... Né? Claro, quando você se doa, volta tudo. Exatamente. Então, a doação só de dar um sorriso por uma pessoa. E pessoas, às vezes, de 10 dias já estão lá. Isso é incrível, gente. Já estão tendo suporte psicológico, terapêutico. Né? Porque você foi ter com quanto tempo depois? Eu tive... na verdade, assim, a psicóloga eu procurei já logo, porque eu sabia que eu achava que eu estava forte, mas eu entendi que eu precisava de ajuda para ajudar os outros na minha casa. Mas, fora isso, é o grupo, sabe? É aquele carinho, é aquelas pessoas que vêm ali com o coração super rasgado e a gente, às vezes, só dá, assim, um abraço, só dá um sorriso. Elas nem precisam falar, mas elas já se transformam, elas já saem outras pessoas com já força, se sentem fortalecidas para continuar a vida delas, né? Sim. Buscando. A gente estava conversando ali na antessala, antes de vir para o estúdio, e vocês optaram pela cremação. Sim. Por quê? Porque o João Pedro, ele é liberdade. E a cremação, para nós, era a melhor forma
por ele também ser biólogo, ele Sim. já comentava com a gente, né, em questão de também da natureza, né, que os corpos também ficaram no cemitério, tem eu não sei explicar direito, mas ele sempre falava para nós sobre a cremação. Entendi. E soltar as cinzas do meu filho foi incrível, porque deixar ele livre, hoje eu vejo ele em todo lugar. Sim. Hoje eu sinto Olhou para a ele, natureza. ele tá lá, ele tá sorrindo para mim, então para nós foi uma coisa assim que nos fortaleceu também, Uhum. sabe? Deixar ele, as cinzas dele, com certeza na natureza também ajudou muitas sementinhas ali, né? Porque as cinzas também estavam ali para nutrir, né? Exatamente. O que as pessoas vão encontrar neste livro que pode contribuir com elas? Eu acho que elas vão encontrar a magia, a magia do amor, que às vezes a gente acha que está perdido, né? Que não, como eu vou amar agora, né? Então, a magia do Natal, esse livro, ele começou com nós pais mostrando, né, para os nossos filhos que existe a magia, Claro. existe o amor. E então eles começaram a viver e vivenciar momentos de muita gratidão por participar de teatros, né, de fazer amizades, de enfeitar árvores, né, com coisas simples. Sim. Não precisa ter muitas coisas. Então, eles já, nesse mundo, a gente mostrou para eles que existe, que eu sempre falo que é o amor. Para mim, o livro começa num potinho. E esse potinho, que eu falo que é a magia, que às vezes a gente pode dizer que é a vida da gente, às vezes está dentro de um potinho, a gente às vezes não quer deixar soltar as nossas coisas que a gente tem ali dentro, né? Exato. Então, assim, a magia, ela começa, daí ela já começa a sair. Em todas as páginas ela vai e ela chega até ao coração do morceguinho João, que eu falo que é a vida, Sim. que bate ainda. Por isso que eu falo que ele está vivo, que se o meu coração bate é porque ele está vivo. Claro. Então, a vida da gente, para mim, a magia do amor, a magia da fé, a magia da perseverança, de acreditar que podemos ainda ter uma vida após um luto. Da empatia. Empatia, exatamente. Então, é isso. O livro, ele foi escrito pensando em mostrar, né, e para as pessoas que existe vida após o luto. Sim. E o exemplo da família da Gilciane é realmente algo admirável, porque vocês, às vezes eu não sei se vocês sentem isso, mas o quanto vocês motivam as pessoas a buscar também ajuda, a buscar apoio. O exemplo de vocês, ele contagia e eu quero aproveitar e dar os parabéns pela essa força, né? Tem uma frase aqui no livro que diz assim, ó, para sempre o que fica é o amor e os momentos vividos. Então, isso ninguém tira da gente. Sem dúvida. E eu sempre falo que a gente tem o hábito de perdermos o nosso ente querido. Mas eu vejo assim que eu não perdi o João, eu ganhei 25 anos e alguns dias. Exatamente. Então, isso para mim é uma força tão grande que eu posso viver mais alguns anos até um dia eu estar com ele novamente. Então, a gente tem que ver o que a gente viveu com os nossos entes queridos. No momento, tem momentos, por isso que o grupo, né, Flor do Sol é bom, porque naquele momento a gente às vezes está desestruturado. A gente não consegue ver. Mas aí eu sempre falo, olha quanto tempo, nem que for uma semana que tu viveu com teu filho. Sim. Ou com teu ente querido. Mas o que ele deixou para ti? Alguma coisa ele deixou. É só a gente se abrir, abre o nosso coração para ver. Aí acontece a magia. Exatamente. Quem participa do livro? Eu falo que é uma equipe do coração. Mas quem fez as ilustrações foi uma amiga do João Pedro, que é bióloga, que ela se formou também com o João. E na época, o João Pedro, veio a pandemia, né? O João Pedro logo arrumou um trabalho. E a Carol
né, não conseguiu. Mas o João Pedro, ele tinha um olhar para as pessoas, ele via os talentos das pessoas. Aí ele comentou, disse, Carol, tu tens um talento para desenhos, e o namorado dela era tatuador, né? Por que você não faz um curso, né? E segue um pouco nessa linha de desenhos, né? E aí ela começou a fazer, e hoje ela é uma profissional na parte da tatuagem, que Olha fez só. até meu morceguinho aqui, né? De olhos azuis, que eu queria deixar ele para sempre olhar para mim. Claro. E a Carol, ela é uma menina incrível no talento que ela tem. E depois veio a parte de pessoas importantes também, que eu falo que é a Eli, uma prima minha também, que fez toda essa parte, né, de me ajudar. Muitas pessoas aqui, o que eu sempre falo é a equipe do coração. Mas a ilustração mesmo é que dá aquele, sabe, Sim. aquele tchan, assim, né? Poxa, que lindo que ficou. A forma que ela conduziu de mostrar o morceguinho ruivo, quem conheceu o João, ele é o mesmo olhar, sabe? Então, foi incrível. Muitas pessoas, amiga do João, a Juliana, o Luiz da biblioteca, teve várias pessoas aqui que me ajudaram a fazer esse livro. A gente, né, pode ser que deixe algumas pessoas, mas eu sempre falo que é a equipe do coração, né? A gráfica 3 de Maio, que me doou na época livros para mim, né, também. Então, o Fernando, que fez a diagramação. Muitas pessoas aqui me ajudaram a que essa obra, além do meu núcleo familiar, né? O Tiago, né, que era namorado da Joana, a Joana e o Pedro, a Betina, né, que era namorada dele também. Aí vieram outras pessoas, né, muitas pessoas. Eu gosto de falar que foi a minha equipe e é a minha equipe do coração. Sim. Que essa obra eu dedico a essa equipe, porque a gente só tem isso aqui porque eles estavam junto comigo, estão junto comigo ainda para essas obras ainda que vão vir, né? O João, ele era muito de relacionamento, ele tinha essa coisa de estar próximo de pessoas. Ele parece que ele era encaminhado a pessoas que precisavam dele. Ele não era muito de... Ele era uma pessoa mais discreta, né? Ele não era muito de amizades, mas ele sempre ajudava pessoas. Depois que ele partiu, eu comecei a entender quantas pessoas ele já tinha ajudado. Pessoas que eu não conhecia, do Nordeste, meninas lá que começaram a falar e me ajudar também. Claro. Começaram a mandar, nossa, o João me ajudou porque eu estava em dúvida o que fazer, eu queria fazer biologia, o João deu umas dicas, isso, e ele sempre estava presente nessas pessoas que precisavam. Ele tinha eu não sei te dizer, um olhar para as pessoas assim, que precisavam de ajuda. E aí ele focava e colocava umas palavras e as pessoas aí começavam a seguir a vida dela. Era uma pessoa motivadora. Motivadora. Muito presente no que ele estava, muito presente. Ele era muito uma presença, sabe, em tudo que ele fazia. Como é que você define o João, em uma palavra? Inspiração. Hoje ele é minha inspiração. Tanto ele quanto a Joana. Só tem personalidades diferentes, mas o João, ele é minha inspiração para eu seguir. Perfeito. Eu quero te agradecer a presença aqui no Valor Entrevista. Eu também recebi um casal de apicultores, é isso? Sim. E aí eu recebi de presente, vou abrir, posso? Pode. Eu vou abrir aqui, ó, porque eu ganhei mel. Olha só. Aqui a arte é da Joana. Da Joana. Feito com amor, produto artesanal, mel de abelha 100% natural. Olha só. Que coisa linda, né? Se colocar aqui, ó, na luz, olha só. Puro. Puro. Esse a gente garante. Completamente puro. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço. Nós somos de consumir bastante. Dá para usar o mel em tanta coisa, né? Você tem receita com mel? Acho que cada um faz a sua, né? Só use. Cada um faz a sua. Mas chazinho, né? Chá, exato. Eu criei meus filhos com mel de abelha também. Eu sempre ótimo busquei pra a imunidade, parte, né?
Esqueci. Eu sou suspeito, porque lá no Amazonas a gente também, tudo é com a base de mel e eu cresci com a minha avó fazendo tudo quanto é tipo de coisa com mel. Agradeço. Muito obrigado pelo Que bom, presente. que Muito gostou. obrigado mesmo. Olhando a lente do Valor Entrevista, deixe uma mensagem às pessoas que você ama, as pessoas que estão passando neste momento por um processo de luto, a memória do João e uma inspiração para quem ainda precisa dessa luz. Que não desistam de viver, que a vida ela é maravilhosa. Nossos entes queridos, eles partem na matéria, mas eles ficam vivos dentro do nosso coração se a gente falar, se a gente colocar eles numa simbologia, se a gente colocar eles no lugar que é para estar. Eles não estão mais aqui falando com a gente como a gente está aqui, mas eles estão falando com o coração. Então, eu falo para quem está passando nesse momento que vive seu luto, mas que procure ajuda, que é muito importante. Hoje já tem o Flor do Sol, um lugar incrível para a gente. Eu participo, então a vida da gente ela é muito preciosa. E eu sei que o João Pedro ele viveu intensamente a vida. Então a gente está aqui para honrar a vida dele e seguir. Ju, muito obrigado. Parabéns pela agradeço. força, você é um exemplo. Pedro, Joana, a família, esse núcleo familiar é importante para vencer o luto. E para você que está aí do outro lado, eu espero que o vídeo tenha sido um vídeo inspirador. Gratidão. Como a Ju comentou, procure ajuda, tá bom? Tem uma rede de pessoas hoje na cidade que pode sim te auxiliar e contribuir para que você supere as dificuldades. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Tchau.